falar agora dos órgãos da administração na sociedade anônima. Diferente das outras formas de administração que vocês estudaram até agora, nas demais sociedades, aqui vocês vão observar que a administração na sociedade anônima ela é dividida por setores ou por órgãos, e cada um deles terá um caráter específico para a realização dos atos que são de interesse da sociedade. Os órgãos da administração, eles se dividem em 4, e cada um deles, dentro das suas competências, irá realizar, tanto no setor das deliberações como no setor das execuções e fiscalização, realizar suas competências de acordo com o que dispõe a Lei 6.404/76. Então, os 4 órgãos da administração da sociedade anônima são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é o órgão de caráter deliberativo, obviamente, né? Assim como toda e qualquer assembleia, se trata de um encontro entre os acionistas, e aqui a gente está falando de acionistas que tenham ou não direito de voto, para que se delibere sobre determinadas e mais importantes situações que diz respeito ao funcionamento da sociedade anônima. Então, eu trago para vocês, primeiramente, o conceito da Assembleia da seguinte forma: órgão obrigatório máximo, tem o caráter deliberativo, porque é um caráter de decisões, onde são tomadas as decisões dentre os acionistas. E aqui é interessante lembrar que as ações, elas não conferem essencialmente o direito de voto. Algumas ações terão direito de voto e outras não. No entanto, mesmo aqueles não votantes, eles podem participar da Assembleia tendo direito de voz, tá? Então, muito embora eles não possam votar, eles pelo menos podem opinar, podem argumentar uma determinada posição. Pois bem, acompanhando ali no conceito ainda, deixa eu usar aqui o apontador. Nós temos, segundo Gilson Doria, que a Assembleia é a reunião de subscritores ou acionistas de uma sociedade por ações, convocada e instalada de acordo com a lei ou estatuto, a fim de constituir a companhia, ou, seja constituída, esta deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social. Veja só, pessoal, a gente está falando de uma assembleia para sua formação, aquela assembleia constituinte, aquela primeira que foi necessária para a criação da sociedade anônima. As demais são necessárias para que se decida sobre a destinação dos seus lucros, que se decida sobre a própria administração da sociedade, que se defina sobre estratégias administrativas econômicas e assim por diante, tá certo? Dependendo da matéria, a Assembleia vai se ajustar, a matéria se ajustará a um tipo de Assembleia específica que nós vamos ver na sequência. É de competência exclusiva da Assembleia a expressão da vontade social. Os principais assuntos cabem à Assembleia decidir. E por que a gente coloca isso como principais assuntos? Porque não existe apenas a Assembleia como órgão de deliberação, existe outro também, tá? Mas existem algumas situações, algumas matérias que necessariamente devem ser submetidas à Assembleia. E estas matérias, elas estão elencadas no artigo 122 da Lei 6.404 de 76, tá certo? Então, as matérias que estão neste artigo, elas necessariamente devem ser submetidas à Assembleia Geral. Não cabe, neste momento, nós relatarmos aqui um a um do artigo 122, tendo em vista que o que nós estamos aqui trabalhando é um conhecimento básico sobre a sociedade anônima, mas vale sim a leitura, o qual eu convido todos vocês. Bom, nós temos agora aqui as espécies de assembleias. Quanto à sua destinação, certo? Quanto ao fim dessas assembleias. Então, nós temos primeiramente a Assembleia Geral Constituinte,
que se realizará no momento da criação da sociedade, quando a gente está falando lá daquela antes mesmo de ter a registro do seu estatuto social na junta comercial. A necessária, inclusive, para que isso aconteça, quando a gente está falando de uma sociedade anônima aberta, ou então a sociedade anônima fechada, que, ao invés da escritura pública, realizou uma assembleia para a sua constituição, inclusive com subscrição simultânea, né? Não sei se vocês devem lembrar que a subscrição das ações na sociedade anônima fechada, ela acontece na própria assembleia, certo? Então, a Assembleia Geral Constituinte, tanto na sociedade anônima aberta como na sociedade anônima fechada, é um ato necessário para a sua criação, tá? Só ressalvando que na sociedade anônima fechada, ela pode ser substituída por uma escritura pública. Temos ainda a Assembleia Ordinária. A ordinária, pessoal, ela é obrigatória. Ela deve ser realizada anualmente nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, que é aquele período de tempo definido para a realização dos balanços. Então, ela pode ser o mesmo período do ano normal que nós temos, né, do 1º de janeiro até 31 de dezembro, e também pode ser definido outro período de 12 meses, a fim de que não haja uma melhor adequação aos interesses da sociedade. E essa Assembleia Geral, ela tem por fim apreciar as matérias enumeradas no artigo 132 da Lei 6.404/76. Dentre elas, nós podemos citar a questão da elaboração e aprovação das contas, né, dos administradores, para que isso possa ser observado. Pode-se também falar em eleição, quando necessária, já o mandato já esteja se encerrando, dos componentes dos demais órgãos de administração e assim por diante, tá? Então, existem matérias que necessariamente vão se submeter à Assembleia Ordinária, mas basicamente ela está destinada a essa aprovação de contas que os administradores correspondentes devem realizar. Existem as assembleias extraordinárias. As extraordinárias, elas podem ser convocadas a qualquer tempo e servem para abordar outros temas que não necessariamente foram abordados na Assembleia Ordinária e que tenha a possibilidade de ser convocada para o melhor interesse e adequação daquilo que vai funcionar melhor para a sociedade anônima. Nós temos ainda as assembleias especiais. Essas assembleias especiais, elas são reservadas àqueles outros titulares de valores mobiliários, normalmente, ou então, no caso de sociedade anônima fechada, existe a possibilidade de ter ações ordinárias de diferentes classes. Há uma possibilidade na lei de se realizar dessa forma. Então, quando você tem numa companhia fechada ações ordinárias de diferentes classes, ou quando a gente tem titulares de outros valores mobiliários, como debêntures, como partes beneficiárias, bônus de subscrição até mesmo, existe a possibilidade de reuni-los especialmente para tratar dos interesses desses investidores em assembleias especiais. Sobre a Assembleia Geral, ainda a gente pode falar sobre o quórum de instalação. Nós temos aqui que fazer uma diferenciação. Quórum de instalação é para que a Assembleia aconteça, tá certo? Nós estamos falando do quórum para a deliberação de determinadas situações. Então, por exemplo, eu posso estar falando que o quórum de instalação é 1/4 do capital social votante, ou seja, 25% do capital social, mas só daqueles que votam, tá certo? Ocorre que existe necessidade de algumas situações eu precisar da aprovação de 2/3 do capital social votante. Então, 1/4 do capital social votante estando presente não vai me resolver, tá certo? Então, veja só, quórum de instalação é a quantidade, já levando em conta a participação no capital social de acionistas, para que aquela assembleia aconteça. Eu ainda não estou falando do quórum referente às matérias que tem uma porcentagem especial para que elas possam ser aprovadas, ok? Então, vamos lá. Qual é o quórum de instalação básico de uma sociedade anônima, de uma Assembleia Geral de uma sociedade anônima? 1/4 do capital social votante, 25% do capital social votante. Esse quórum, ou seja, respeitar esse percentual é um requisito para sua instalação. Isso significa que, se não for respeitado e mesmo assim
for deliberada alguma matéria, ela pode ser anulada, né, tendo em vista que faltou ali um requisito mínimo para que ela fosse válida, tá certo? Sem sua obediência, portanto, como diz aqui, sem sua obediência, a reunião não se realiza. Diferencia-se do quórum de deliberação, que é aquele quórum necessário para que se aprove uma determinada matéria, tá? Que é a condição necessária para a validade das resoluções tomadas. Deve-se ainda dizer que existe também formalidades para a convocação dessas assembleias, que eu não chego a abordar aqui para vocês, ok? Mas as formalidades, elas correspondem a quantidades de publicações que devem ter as antecedências, né? Tem que ser para as abertas, tem que ser 15 dias de antecedência, pelo menos entre a primeira publicação e a assembleia, 8 dias se for sociedade anônima fechada. Mas o que é importante saber é que, uma vez que seja convocado os acionistas para a assembleia, eles devem comparecer e ela vai se realizar se nessa primeira assembleia, nessa primeira convocação, houver a presença de 1/4 do capital social votante. Lembrando, eu não estou falando de 1/4 de quantidade de acionistas, eu estou falando de acionistas que correspondem a 25% do capital social votante, ou seja, acionistas que correspondam a 1/4 do capital social votante. Então, o que a gente leva em conta aqui? Leva em conta quantas ações eles têm, qual a porcentagem de ações que eles têm referente ao capital social, e não a quantidade de pessoas, certo? Pois bem, ocorre que, se não houver essa quantidade de pessoas, se 1/4 do capital social votante, vai ser feita uma segunda convocação. E a Assembleia vai se realizar independente da quantidade de pessoas, independente do que eles correspondem no capital social, tá certo? Então vamos lá. Na primeira convocação, se realiza com 1/4 do capital social votante. Se houver Assembleia por segunda convocação, porque na primeira não tinha gente suficiente, aí ela se realiza com qualquer número de pessoas. Tudo bem? Bom, e aqui vale lembrar também o seguinte, né? Eu fiz esse esquema para ficar um pouco mais fácil. A instalação da primeira convocação, portanto, eu preciso de 1/4 do capital social votante. Na extraordinária também, tá? Então, não importa se é ordinária ou se é extraordinária, tem que estar 1/4 do capital social votante. Reforma dos estatutos. Quando se fala em reforma de ato constitutivo, também tem que ter uma quantidade de quórum de instalação, mas aqui a gente precisa de um percentual ainda maior. Por quê? Por que a gente não colocou aqui na ordinária? Porque isso não é matéria de assembleia ordinária, isso é matéria de assembleia extraordinária, tá? Só que para poder falar em aprovação de reforma de estatuto, vai ser necessário 2/3 do capital social votante, certo? Então, não adianta estar lá 1/4 do capital social votante se eu preciso que 2/3 do capital social votante deliberem a respeito de reforma. A mesma coisa eu posso falar da aprovação proposta na Assembleia Geral. Se eu tenho uma proposta na Assembleia Geral, alguma coisa que ficou para ser decidido, posso fazer numa Assembleia Extraordinária votação a respeito, e aqui o que vai realmente ser levado em conta? Mais de metade do total das ações com direito de voto presentes descontados os votos em branco, tá certo? Então, existe um quórum de validação. E as matérias elencadas no artigo 136 são matérias mais relevantes, certo? E aqui a gente está falando de maioria absoluta. Aqui, para que haja aprovação, é necessário que haja pelo menos mais da metade do capital social votante novamente. Portanto, não adianta só estar 1/4 do capital social votante. Eu coloquei então para vocês, a regra tem que estar lá 1/4 do capital social votante e ganha a deliberação que tiver na maioria simples. Agora, se a gente estiver falando de reforma de estatuto, se estiver falando de propostas da Assembleia Geral e se estiver falando de matérias elencadas no artigo 136, cujas matérias eu peço que vocês façam a leitura, já que hoje nós estamos trabalhando só no conhecimento básico dos órgãos da administração, e aí a gente precisa também saber qual é o quórum de validação das resoluções que forem tomadas na Assembleia, ok? O Conselho de Administração. Vamos falar agora do segundo órgão de administração da sociedade anônima, que
que é extremamente importante, muito embora ela não seja obrigatória em todos os tipos de sociedade. É um órgão de aspecto de caráter deliberativo, porque ele também vai ser para a tomada de decisões. Ué, mas nós já não temos assembleia? Temos. Ocorre que o Conselho de Administração, ele toma a decisão de algumas situações mais pontuais e que agiliza também, principalmente se a gente levar em conta a burocracia que envolve a convocação de uma assembleia. Então nós temos aqui um conselho que realiza decisões mais pontuais, decisões mais cotidianas, tá? Decisões que envolvem realmente quem tem maior apropriação de todo o contexto da sociedade anônima, que são essas pessoas indicadas, certo? Veja, o Conselho de Administração, ele vai ser eleito pela Assembleia Geral e justamente para agilizar algumas tomadas de decisões. Ocorre que é facultativo para as sociedades anônimas fechadas. Elas não precisam ter Conselho de Administração. Podem, mas não precisam. Agora, ela é obrigatória para a sociedade anônima aberta, para a sociedade de capital autorizado e para a sociedade de economia mista. Então, eu preciso só contar para vocês o seguinte: o que é uma sociedade de capital? A sociedade anônima aberta você já sabe, mas sociedade de capital autorizado. São sociedades cujo estatuto já previu que vai haver um aumento de capital social. Eu falei disso quando tratei de bônus de subscrição, aquele valor imobiliário que você põe no mercado para que a pessoa tenha direito de preferência quando houver a emissão de novas ações. Então, já se tem previsto essa nova emissão. E também a sociedade de economia mista, acredito que todos já estudaram essa figura, é aquela que tem como maior participação societária algum representante da administração pública. Então, obrigatoriedade. Conselho de administração, pessoal, é facultativa para a SA fechada e obrigatória para a SA aberta. Sociedade de economia mista e também a sociedade de capital autorizado. Para essas três situações. Quais são as atribuições do Conselho de Administração? Eu não pretendo esgotar esse assunto com vocês nesse momento, mas pretendo pontuar aqui o artigo 142 da Lei 6.404 de 76, simplesmente para dar pelo menos uma ideia do que o Conselho de Administração teria de atribuição, já que também temos a Assembleia Geral. Percebam que as atribuições são muito mais negociais, são muito mais diretas e pontuais em relação também ao cotidiano. Então veja ali, vamos colocar como exemplo o item A: fixar a orientação geral dos negócios da companhia, decidir sobre quem contratar, como contratar, né, algumas cláusulas contratuais, negócios que realmente interessem. Essa decisão é um pouco mais direta sobre o andar, né, dessa sociedade. Na letra B, eleger e destituir os diretores da companhia e estabelecer-lhes as tarefas, observado o que a respeito dispuser o estatuto. Aqui devo destacar para vocês que são os membros do Conselho de Administração quem elegem os diretores da companhia, certo? Os diretores são aqueles que vão realizar o que for decidido no Conselho de Administração, o que for decidido na Assembleia Geral. Então, são esses os diretores, os representantes efetivos da sociedade anônima. E é o Conselho de Administração quem vai eleger e também quem vai destituir, inclusive destituir a qualquer tempo esses diretores, tá certo? E ali eles estabelecem quais serão suas tarefas, a forma como devem agir, e eles simplesmente executam, certo? Veja ali na letra C: a fiscalização, a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos, ou seja, a questão mais de negocial, a questão mais de gestão realmente do empreendimento, tá? Também na letra D, convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132, né, específico e pontual para Conselho de Administração. Então, pode manifestar-se sobre o relatório da administração às contas da diretoria, principalmente isso em fase de Assembleia Geral Ordinária.
opinar previamente sobre atos e contratos quando o estatuto assim exigir, ou seja, as obrigações contratuais que a sociedade anônima está assumindo, deliberar quando autorizado pelo estatuto sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, ou seja, quem vai decidir quando é que vai ter essas emissões? É o Conselho de Administração. Autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário a alienação dos bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros, mais uma vez se referindo a questões negociais, ou seja, que garantias podem envolver em contratos com terceiros, e escolher e destituir os auditores independentes se houver, tá certo? Então, assim, sem querer aprofundar todas as atribuições do Conselho de Administração, percebam que ela é muito mais gerencial, muito mais pontual, contratual e obrigacional. A composição do Conselho de Administração está prevista no artigo 140 da Lei 6.404/76. Então, a principal questão que a gente deve lembrar está aqui. Mínimo de 3 membros com mandato de no máximo 3 anos, tá certo? Percebo, mínimo de 3 membros, não tem máximo, só o mínimo de 3. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, né, gente? É órgão deliberativo, então supõe-se que a gente tem que pensar sempre num número ímpar, né? No mínimo 3, para que haja sempre o voto de Minerva no mínimo, ok? Máximo de 3 anos de mandato, quer dizer, ele pode ser menos que isso, mas no máximo 3 anos. No entanto, é reelegível, então há a possibilidade de se perdurar muito tempo como membro do Conselho de Administração. O exercício do cargo do conselheiro é privativo dos acionistas pessoas naturais. Olha só, nós estamos falando, portanto, de membros que necessariamente devem ser acionistas, certo? Para fazer parte do Conselho de Administração, tá bom? É possível que o Estatuto preveja a participação de representantes dos empregados. Olha só, pode-se definir que dentre dos membros ele esteja representando os interesses daqueles que são os colaboradores, que realmente prestam serviços para que essa companhia tenha um bom sucesso, tá? Escolhidos inclusive por voto dos mesmos empregados. Eleição direta, organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representam. E ainda, o Estatuto pode prever que até o máximo de 1/3 dos conselheiros ocupe simultaneamente cargos na diretoria da companhia. Então, se a gente está falando de uma sociedade anônima que tenha 3 membros na conselho de administração, pelo menos um deles pode também ser diretor, tá certo? Então, 1/3 pode também ser da diretoria. Agora, falando em diretoria, nós vamos falar efetivamente sobre quem executa o que é realmente aprovado, deliberado, nesses outros 2 órgãos deliberativos. Então, tem caráter executivo das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, tá certo? A diretoria é obrigatória para todas as sociedades? Sim. Diferente do Conselho de Administração, que é obrigatório para as abertas, sociedades de economia mista e para sociedades de capital autorizado, e facultativa para sociedades anônimas fechadas. Aqui não. Diretoria sempre é obrigatória. Afinal de contas, eles é que serão os representantes dessa sociedade. Quais seriam, portanto, as atribuições dos diretores? Representação da companhia. Cabe à diretoria representar judicial ou extrajudicialmente a companhia. Atribuição que no silêncio do Estatuto faculta qualquer dos diretores, ou seja, a gente pode comparar isso com a administração singular, ou seja, quando tem um administrador, não existe uma definição das atribuições que cada um deve realizar, presume-se que todos eles podem agir individualmente e assim mesmo obrigar a sociedade anônima. E também, como atribuição, tem a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular, ou seja, tudo aquilo que precisa ser realizado, assinado, que deve comparecer à sociedade anônima, quem deve realizar tudo isso são os diretores, ou a quem eles designarem. A composição, no entanto, ela se difere um pouco do Conselho de Administração. Aqui o mínimo é de 2. Então, lá no Conselho de Administração, nós temos 3 membros no mínimo.
Os diretores é no mínimo 2 membros. E também aqui não tem definição de número máximo, tá? O mandato não pode ser superior a 3 anos, da mesma forma que no Conselho de Administração. E esses são destituíveis a qualquer tempo. Inclusive, se tiver Conselho de Administração na sociedade anônima, serão por eles mesmos destituídos. São reelegíveis da mesma forma, tá? E para compor a diretoria, diferente do Conselho de Administração, não precisa ser acionista. Pode ser contratado alguém que tenha uma experiência assim, de diretor para assumir essa função. São eleitos pelo Conselho de Administração e, se não houver, pela Assembleia Geral, obviamente, porque é outro órgão deliberativo, certo? E até o máximo de 1/3 dos conselheiros pode ocupar, né, simultaneamente, cargos de diretoria, como já foi falado anteriormente. E aí, por fim, nós temos o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, como o próprio nome já diz, tem como caráter a fiscalização dos órgãos de administração. Também pode-se dizer que, por evidência, os que compõem o Conselho Fiscal não podem compor os outros órgãos, né? Nem o Conselho de Administração, nem a diretoria. É obrigatório? É obrigatório ter Conselho Fiscal. Ocorre que tem uma frase bem curiosa aqui que é órgão obrigatório de funcionamento facultativo. Por que isso? Porque, muito embora o Conselho Fiscal deva estar constituído, essa eleição já é feita na própria Assembleia Geral, ele só vai realmente funcionar, vão agir se houver alguma deliberação. Acompanhe aqui. O seu funcionamento ocorrerá por deliberação da Assembleia Geral, por proposta de acionista que represente na sociedade fechada 10% das ações com direito de voto ou 5% das ações sem direito de voto. Veja, 10%, um percentual maior porque eles têm direito de votar já, e menor porque esses aqui já não têm direito de votar, então eles não devem corresponder a um valor maior que os votantes, certo? E nas abertas, esses percentuais são fixados pelo Estatuto e, obviamente, autorizados pela CVM. Fato é o seguinte, não haverá funcionamento do Conselho Fiscal se não houver a deliberação pela Assembleia Geral. Então, ele vai estar existente, mas só vai funcionar quando acionado. A composição é composto por de 3, agora sim, até 5 membros. Até agora, a gente viu que os órgãos de administração anteriores não tinham o máximo. Aqui tem. Tá? Então, o Conselho Fiscal, composto por 3 até 5 membros. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Sendo um deles eleito pelos titulares das ações preferenciais sem direito de voto e outro por acionistas minoritários que representem pelo menos 10% das ações com direito de voto. Então, esse aqui é para dar voz àqueles que têm menor poder de decisão. Para isso, eles têm, pelo menos, que ser dado a eles uma maior possibilidade de fiscalização do que é feito. Ok? A função regulada no artigo 63, né, as competências que tem, que nós já vamos falar a seguir. Quem que não pode compor o Conselho Fiscal? Obviamente, aqueles que de alguma forma podem ter interesse, que podem ter a sua vontade, a sua manifestação comprometida. Então, não podem compor o Conselho Fiscal os mesmos impedidos para compor os administradores. Tá? Então, pessoas que, de repente, os impedimentos para ser administradores está em relação a crimes contra a propriedade, crimes contra a concorrência desleal, crimes contra o direito do consumidor, crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos, crimes falimentares, uma série de crimes que são elencados como impeditivos para serem administradores também não pode ser para o Conselho Fiscal. Também não poderá ser membro do órgão da administração, até porque seria como fiscalizar a própria pessoa, né? Não teria sentido. Empregado da companhia. Por que empregado não pode ser parte do Conselho Fiscal? Porque empregado tem o que a gente chama de temor referencial. Ele tem o temor do desemprego, ele tem o temor da consequência daquilo que ele ia realizar. Então, ele tem realmente a sua manifestação comprometida com outros interesses, interesse pessoal. Ou a sociedade por ela controlada, pela mesma razão, porque de alguma forma ela pode favorecer alguns entendimentos, tendo em vista também as consequências que poderia sofrer.
É a mesma coisa que por ela controlada, do mesmo grupo, cônjuge ou parente até terceiro grau do administrador da companhia, obviamente, né? Se você tiver um grau de parentesco, uma consanguinidade, com certeza você tem um relacionamento mais estreito com essa pessoa e pode lhe favorecer em razão disso. O Conselho Fiscal ele tem as atribuições previstas no artigo 63. Gente, eu não vou falar para vocês cada um deles, certo? Mas eu já vou dizer a vocês que, basicamente, é fiscalizar os membros dos órgãos de administração, é opinar sobre as contas, os relatórios, os posicionamentos dos administradores, é manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, é denunciar, obviamente, qualquer irregularidade, inclusive perante as autarquias federais que fiscalizam os atos dos administradores. Eles podem convocar a Assembleia para tratar e deliberar sobre questões que eles tenham levantado nessa fiscalização. Podem analisar os balancetes, as demonstrações financeiras, se regularidade ou não das suas elaborações. Também podem exercer atribuições durante a liquidação da sociedade, ou seja, mesmo depois, depois da sua dissolução, ela já está em estado de liquidação, ele ainda pode agir para ver se realmente as distribuições dos lucros, né, por exemplo, estão de acordo. Se realmente aquele patrimônio que foi levantado e o liquidante mencionou, realmente está de acordo. Então, eles podem, inclusive, agir no momento da liquidação da sociedade. Portanto, pessoal, esse é uma aula que dá uma base sobre o conhecimento dos órgãos de administração, sem maiores aprofundamentos, mas que eu acredito que dê a vocês um suporte interessante para conhecer um pouquinho mais sobre a sociedade anônima. Ok? Espero ter contribuído e espero vocês para a próxima aula. Até mais!